Juan Pablo Vojvoda, o treinador do Santos Futebol Clube, tem culpa no cartório. Tem erros que devem ser apontados, cobrados, para que ele possa melhorá-los, né? Possa corrigir esses erros e passar a não mais cometê-los. Mas antes de cobrar com muita veemência o nosso treinador, devemos lembrar, nós, torcedores, que existem outros culpados, outras pessoas que têm mais culpa no cartório do que o nosso treinador. E eu tô dizendo aqui dele, Marcelo Teixeira, e sim, Marcelo Matos, sim, são dois Marcelos, são os Marcelos, né? Me deu um branco momentâneo no nome do nosso homem forte do futebol. Como eu tava dizendo, esses dois caras, esses dois senhores, merecem ser muito mais cobrados que o nosso treinador, que também tem que ser cobrado, claro. Só que eu acho que deve ser dosada o nível de cobrança, porque a cobrança é legítima, eu também cobro e critico o nosso treinador, mas eu vou até um certo ponto, porque na internet, nas mídias santistas, eu já vi muita gente pedindo a cabeça do treinador, mas não é pouca gente pedindo não, é muita gente, E esse caminho de já pedir a demissão do técnico, pra mim, é uma loucura, tá? Não passa de um grande devaneio. Essas pessoas não sei onde estão com a cabeça, porque não tem outro treinador no mercado à altura, tá? Se o Vojvoda sai num cenário de que ele acaba saindo do Santos, seria um cenário de extrema urgência, de um cenário de crise no Santos Futebol Clube, e não teria outro treinador. E outra, o Santos ficaria trocando de técnico e técnico, como tem feito nos últimos tempos, e isso faz muito mal pro ecossistema do clube. O Santos não vai conseguir se manter assim, gente. Fora que eu acho que o nosso treinador é sim um bom treinador, tá? Antes de entrar no vídeo de fato, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. A gente tem uma meta aqui no canal de 1000 inscritos, tá? A gente tá quase chegando a 200 inscritos e falta um pouquinho, né, para chegar lá. Mas a gente só consegue com vocês, tá? Vocês aí do outro lado se inscrevendo no canal nos ajuda demais. E também, se puder, dar um like. É muito bacana também pro YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, para mais santistas, beleza? É o seguinte, desde que o Vojvoda chegou no Santos Futebol Clube, na minha visão, o Santos evoluiu bastante, inclusive, tá? O nível de futebol, o nível da apresentação da equipe, tá? O que acontece pra mim? Existem dois jogos emblemáticos que o Santos foi muito mal mesmo. O primeiro deles é contra o Internacional lá no Sul, no Beira-Rio. Esse jogo foi fatídico, o Santos quase tomou uma goleada do Inter, não tomou porque o Borré perdeu um caminhão de gols e no final das contas a gente saiu de lá com empate. Foi um resultado, inclusive, salvador da pátria. Poderia ter, se fosse catastrófico e a gente perdesse no Sul, a gente ter tido um futuro, né? Um destino, melhor dizendo, tenebroso. E quem sabe, né, não ficando na primeira divisão. Graças a Deus, não foi o que aconteceu, a gente conseguiu empatar e aí demos uma guinada boa no final do Brasileiro e até beliscamos a Sul-Americana. O outro jogo é agora, ontem, contra o Guarani, em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 1, Santos 1. Esse jogo o Santos foi muito mal. Não merecia nenhum empate, merecia perder mesmo. O Vojvoda, o nosso goleiro Brazão, ele foi salvador máximo, né? Maravilhoso, realmente, um espetáculo. Pênalti, defesas e mais defesas, um goleiraço que a gente tem. Espero que ele fique aqui durante muito tempo. É minha torcida, tá? Óbvio, né? Mas, como eu estava dizendo sobre o nosso técnico e apresentações do Santos a partir do nosso técnico estar no comando do time, o Vojvoda no caso, né? A gente tem muito mais jogos que o Santos joga bem, de fato, e que evolui o plano de jogo, a tática do time, o modo do Santos jogar, que ele perde, pressiona, assim, todos indo para frente pressionar o portador da bola em blocos, tá? Acho que o Santos faz muito bem isso com o Vojvoda no comando. No último jogo mesmo, que o Santos foi mal, mas teve uma jogada que saiu o gol, e só não foi gol porque o Lautaro estava lá impedido e aí foi anulado o gol, né? Mas esse gol saiu de uma jogada ensaiada que faz um tempo que eu não vejo. Eu não lembro, tá? Sinceramente, a última jogada ensaiada de falta que tem um gol. Foi uma belíssima jogada, deu certo. Infelizmente o Lautaro é doidão, é impressionante. Tava no lugar errado, na hora errada, e aí o Santos foi penalizado com esse impedimento. Poderíamos ter saído de lá com a vitória de fato, se o Lautaro não tivesse metido esse louco, se o Lautaro não tivesse chutado a bola na lua, quando estava na marca da pequena área praticamente. Enfim, e aí sim moram os erros do nosso treinador,
erros que a gente tem que criticar mesmo, tem que apontar para ele melhorar e evoluir. Sim, pô, ele tem essa falha crônica que pra mim é o maior erro do Vojvoda hoje no Santos, tá? O maior erro dele é peças. Ele muitas vezes acerta no sistema de jogo. Ontem foi mal, realmente, mas ele tende a acertar muito mais do que errar. Então, mérito do treinador. Sistema de jogo, pô, show, aprovado, dá certo, o time é bem treinado. Mas a escolha das peças desse sistema de jogo, muitas vezes, ela é equivocada. E aí, para piorar tudo isso, é quando você coloca na equação Meninos da Vila. Quando você coloca na equação, pô, Robinho Júnior, por exemplo. Quando você coloca na equação o Souza, que demorou uma vida eterna para entrar. E a gente tava tendo que lidar com o Escobar, com o Escobar, com o Escobar. Porra, com o Escobar até finalmente ele colocar o Souza e fazer toda a diferença. Então, assim, ele é muito teimoso em relação a isso. E aí, nesse fator, né, porra, nesse quesito em específico, a gente tem que criticar pra caralho, porra, o Vojvoda. Ele é louco, pô. Não sei o que passa na cabeça dele pra sempre, por exemplo, colocar o Lautaro. Pô, o Lautaro é o predileto dele, o Lautaro é ruim, gente. O Lautaro é esforçado, eu reconheço o esforço dele, corre uma barbaridade, mas é futebol, não é atletismo. Então não tem argumentos que corroborem para o nosso técnico colocar o Lautaro ao invés do Robinho, que é ponta direita, sim. Mas no jogo contra o Guarani entrou depois o Lautaro, entrou muito depois, diga-se de passagem, e entrou na ponta esquerda. E aí ele preferiu colocar o Lautaro de ponta esquerda. Então assim, infelizmente ele tem pecado e muito na questão peças. E aí, nesse fator, ele tem que ser cobrado e tem que ser muito criticado, porque eu fico louco com isso, tá? Mas por muitos outros, ele tem méritos. E aí os méritos deles, assim, acho que fica meio que desapercebido, porque a torcida fica tão puta da vida, empolvorosa com a questão base, Meninos da Vila, que acaba esquecendo de que, de fato, porra, ele melhorou o time. Ele é um técnico, na minha visão, que realmente tá trazendo muitos mais benefícios para o Santos do que ao contrário, tá? Vejo com muitos bons olhos o nosso futuro tendo ele na beira do campo. Se ele melhorar esse quesito e parar de ser contra a base, porque às vezes parece que ele joga contra a base e contra ele próprio, né? Porque a torcida toda vai contra ele quando ele faz isso, e ele tende a fazer isso, né? Sempre preferir outro atleta aos Meninos da Vila. E assim, só para deixar claro, não quer dizer que os Meninos da Vila tenham que ser sempre titular, tem que ser sempre ser escolhidos os meninos do que veteranos. Não, é só a questão de que, porra, os meninos, beleza, vão ter mais o nosso carinho, isso é verdade. Mas se o atleta veterano for um bom jogador, for um bom atleta que vai somar, que vai agregar pro time, ninguém vai reclamar. Ninguém vai chiar. Só que, porra, ele vai e me coloca o Lautaro. Não tem condição, gente. Ele vai e demora uma vida para colocar o Souza no lugar do Escobar. Não tem condição, gente. Vamos ver agora com o Lira se ele vai insistir no erro ou se ele vai deixar o Lira brilhar. Se ele vai deixar o Lira evoluir. Então, assim, esses erros do Vojvoda, eles são realmente passivos de crítica. E ele tem que evoluir nesse cenário. Mas todos os outros, na questão modelo de jogo, quanto o Santos melhorou com ele, porra, pra mim, é passivo de muitos elogios. E eu espero que ele corrija esses erros que, pode falar, não é difícil, pô. Se o cara treinar bem o time, como ele vem treinando, se os atletas assimilam a proposta dele de jogo, o entendimento dele de futebol, e se muitas e muitas vezes dá certo isso, né, o sistema de jogo, pra mim, a regra tem sido o Santos jogar melhor do que não jogar, melhor, jogar mal no caso. A exceção tem sido o Santos jogar pior, na minha visão, pelo menos. O mais simples é, porra, as peças. Não é difícil. Então, assim, se o Vojvoda destravar esse pequeno, entre aspas, erro dele, a gente vai crescer muito. Acho que a torcida vai comprar muito mais a ideia do treinador. E aí, porra, o Santos, o treinador, os jogadores e a torcida, todos em uma sintonia só, caminhando para o mesmo lugar, para o mesmo lado, a gente vai crescer muito na temporada. E eu espero que isso aconteça, tá? Bom, eu acho que é isso. O vídeo é para falar sobre isso, sobre o Vojvoda, sobre que sim, ele é passivo de críticas, mas tem muitos elogios a serem feitos dele.
E vamos esperar, ver se ele vai aprender com os erros, né? E com as críticas que tem vindo aí. Só que, deixar claro, o começo do vídeo foi falando sobre quem tem que ser mais criticado do que ele. São eles, né? Marcelo Teixeira, os Marcelos. E o Marcelo... É Marcelo Matos? Alexandre Matos. Caralho, falei Marcelo, né? Não, Alexandre Matos. Não são os Marcelos. É loucura o que eu fiz. Enfim, tem outras pessoas que são culpadas porque, assim, o Santos carece em alguns setores do campo de reforço. O Mike, por exemplo, é uma loucura. Pô, eu não gosto do Sherman, mas traz o Sherman. O Sherman, pra mim, é 1 milhão de vezes melhor que esse cara. Eu odeio o Mike já. Enfim, outras pessoas têm que ser muito mais cobradas do que o Vojvoda, tá? Muito mais cobradas. O Santos precisa reforçar o seu elenco. E o Vojvoda tem que melhorar, né, no quesito teimosia, tá bom? O vídeo tá feito, um abraço a todos. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Até a próxima. Aqui tem vídeo todo dia, tá? Só pra deixar claro, todo dia do Expedicionautas tá ativo no mercado do YouTube, beleza? Um abraço a todos, valeu.